Uma mulher que mantinha um consultório de tarologia em Águas Claras, cidade a 25 quilômetros de Brasília, foi presa por aplicar golpe e arrancar R$14 mil de um cliente. A promessa é de uma vida nova e caminhos abertos. Basta que o cliente confie na palavra da suposta taróloga. A única coisa que eu te peço, a única coisa que eu quero de você é a tua confiança na minha palavra. Tudo na tua vida há de ser mudado. Você vai entrar aqui outro homem. Para o homem que gravou esse vídeo, os serviços custaram muito mais do que a confiança. A vítima procurou a mulher que se passava por taróloga, porque acreditava que ela poderia desfazer um trabalho espiritual feito contra ele. Logo na primeira consulta, pagou R$990 por um tratamento de limpeza. Depois, cestas básicas e, por último, mais R$14 mil para não sofrer um grave acidente supostamente previsto pela taróloga. Quando percebeu o golpe, pediu o dinheiro de volta, mas a mulher ainda tentou convencê-lo a continuar o tratamento espiritual. Fiz umas mudanças nos meus planos, não vou estar mais viajando de carro. Então aqui eu fiz 14.300 e eu gostei de volta. Você faz o que você quiser, só que aí eu te falo, tudo aquilo se estava pior, há de voltar. A mulher de 21 anos aplicava os golpes há pelo menos um ano neste prédio. No local ficavam um marido e 2 filhos, um de 3 anos e outro de 6 meses. E segundo a polícia, a estratégia era usada para passar um ambiente familiar e de boa fé. Ela e o marido foram presos em flagrante por estelionato. Foram liberados em seguida e vão poder responder o processo em liberdade. Se condenado por estelionato, o casal pode pegar até 5 anos de reclusão. Demos a voz de prisão em flagrante para ela e também para o marido. O crime é inafiançável na esfera policial, comunicamos o flagrante à justiça, os advogados dos autores entraram com pedido de liberdade provisória, ele foi concedido mediante fiança pela autoridade judicial, no valor de 5 salários mínimos para cada, que dá algo em torno de 4 mil para cada. E agora eles vão responder em liberdade. A Constituição defende a liberdade de crença e não crença dos brasileiros, desde que não prejudique e ofenda a dignidade humana. Quem usar a boa-fé alheia para obter vantagem pode responder criminalmente. Além do estelionato, também é considerado crime o charlatanismo, quando alguém engana prometendo cura por meios espirituais, e o curandeirismo, quando as supostas libertações são feitas com algum tipo de erva ou outras substâncias. O fato de o Estado respeitar e incentivar essa diversidade não significa dizer que o Estado seja neutro a eventuais abusos. O Estado tem mecanismos de intervenção para proteger o ser humano e para proteger a sociedade. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio a advogada Juliana Porcaro Bisol. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, a Constituição assegura, como a gente viu, a liberdade de credo, de crença. Isso quer dizer que a pessoa pode ter qualquer crença, desde que não prejudique outra pessoa. É isso? Como é que funciona essa liberdade? Bom, há um limite tênue entre a liberdade de crença, a liberdade de culto, que também é garantida na Constituição, o exercício da profissão, né, dos profissionais da área da saúde e os crimes tipificados aqui, como já ditos na matéria, né, o charlatanismo, o curandeirismo e, no caso do casal, o estelionato, né. O que se procura aqui, o que a norma penal procura proteger nos crimes de charlatanismo e curandeirismo é a saúde pública. E já no estelionato, a proteção ao patrimônio. Esses tipos de serviços, de leitura de cartas, de búzios, outras mancias que a gente vê por aí oferecidas, são permitidas? Pode-se cobrar por esse serviço? Pode se cobrar, né? Faz parte da liberdade de culto, né? A liberdade religiosa como um todo. Todavia, o que não pode acontecer aqui é se colocar em risco a saúde pública e como que se coloca isso em risco? Com uma promessa, como está no tipo aqui do charlatanismo, no artigo 283 do Código Penal, né, por meio secreto ou infalível. Então, prometer a cura por meio infalível, isso sim caracteriza crime. O fato de apenas prometer a cura ou um trabalho espiritual, não. Se a pessoa fala, você me paga tanto que você vai ficar curado dessa doença ou que você vai ter a sua vida profissional melhorada, isso é charlatanismo, isso é um crime. Isso se isso for prometido de forma definitiva e infalível. Apenas prometer, apenas dizer que você vai fazer uma reza, um trabalho espiritual, ainda não caracteriza nenhum crime.
por causa da nossa liberdade religiosa garantida na Constituição. É difícil, né, doutora, de saber qual é o limite da liberdade e aonde se incide o crime. Neste caso apresentado na reportagem, ficou muito claro o estelionato, no caso, porque a pessoa pediu dinheiro e não quis devolver esse dinheiro para o cidadão quando ele pediu. Isso. No caso da reportagem, ficou muito claro e o estelionato. Por quê? Porque ali ela usou de um meio ardiloso, disse que ia benzer o dinheiro e queria devolver. Então, a promessa ali era de devolução do dinheiro. A pessoa foi enganada, por isso que caracterizou o estelionato. Muita gente cai nesse tipo de golpe e tem vergonha ou medo de denunciar? Sim. Sim, é muito difícil a gente verificar as ocorrências desse tipo, dos tipos de crime de proteção à saúde pública. O estelionato não, o estelionato a pessoa geralmente denuncia, mas o charlatanismo e o curandeirismo é bem difícil. Tá, a gente vai continuar essa conversa no próximo bloco, a gente tem algumas perguntas, algumas questões a serem esclarecidas, só te peço um minutinho, por favor. Ok. E nós voltamos a falar com a advogada Juliana Porcaro Bisol sobre liberdade de credo e crimes vinculados a esses excessos. Um médico, por exemplo, que é um profissional formado, competente para atuar na área, ele pode, de repente, incidir num crime, já se ele prometeu uma cura infalível, já que o crime de curandeirismo diz isso? Sim, o crime de charlatanismo, o tipo penal é cura por meio secreto ou infalível. Então, o profissional da medicina que prometer infalivelmente curar, ele incide sim no tipo. E isso os tribunais do nosso país já reconhecem. E aí já foge da área da religião. Já foge da liberdade religiosa. É o que a doutrina chama de estelionato da medicina. Seria prometer algo, porque a medicina são os melhores esforços, né, de acordo com as técnicas dos profissionais da área de saúde, a medicina, a odontologia e a farmacêutica. Só que se eles prometem infalivelmente, aí sim incide o tipo. O chefe de uma religião, por exemplo, um padre, um pastor, um rabino, que prometer, seja ele quem for de qualquer religião, também pode cometer esse crime? Também incidiria no curandeirismo, porque no inciso 2 aqui do artigo 284, né, do curandeirismo, menciona usando palavras, e aí incluiria, conforme a jurisprudência dos nossos tribunais, a reza. Ou seja, se ele prometer também, de forma incisiva, curar apenas por meio da reza, dispensando a medicina tradicional, ele incide no tipo do curandeirismo. Tem que ter a intenção de enganar alguém para esses casos serem configurados crimes? Sim, nenhum dos tipos, nem o charlatanismo, nem o curandeirismo e nem mesmo o estelionato, caso da matéria, admitem a forma culposa. Tem que haver a intenção de enganar, de ludibriar e aqui causar dano à saúde, curandeirismo e charlatanismo, ou se aproveitar do patrimônio, no caso do estelionato. Quem se sentir lesado de alguma forma, né, que se deparou aí na vida por algum motivo com algum desses tipos, ou curandeirismo, ou charlatanismo, ou mesmo com estelionato de alguma pessoa que o faça, tem como reclamar? Onde a pessoa procura? Vai direto à polícia? Como é que ela faz? Bom, na parte criminal, a pessoa terá que procurar uma delegacia e formular uma ocorrência. Mas, ainda que não se caracterize o crime, ela pode ser lesada, né? E aí pode gerar uma reparação civil. Então, ela pode entrar, sim, com uma ação de perdas e danos, né? De reparação civil, ou até mesmo de danos morais. As pessoas geralmente ficam com vergonha, às vezes, de serem enganadas, né? A gente vê até aqueles golpes aplicados por celular, a subnotificação é muito grande, porque as pessoas têm vergonha. Elas têm que perder essa vergonha para poder combater o crime, né? Porque às vezes as pessoas ficam anos lá cometendo esse tipo de crime e ficam à margem da lei, porque as pessoas que foram lesadas por isso não denunciam de alguma forma, né? É, verdade. Em geral, a gente não verifica as denúncias de curandeirismo e charlatanismo, apenas do estelionato, que é o crime mais grave, e aqui porque ele vislumbra a proteção do patrimônio, né? Uhum. Agora, quanto aos outros que vislumbram a saúde pública, realmente não há muitas denúncias, né? Nem muitas ocorrências. Tá ótimo, muito obrigada. Eu conversei com a advogada Juliana Porcaro Bisol a respeito da liberdade de crença e dos excessos praticados, né? Muito obrigada pela participação. Obrigada.